o algoz. O conflito 10 de espadas e a problemática do ser é a sensação de separação que se reflete na percepção dos desejos numa esfera e âmbito pessoal, várias instâncias de subdesejos. Existe aquele desejo que aprecio e aquele outro que é o lado sombra, o escuro do ser e a parte que se esconde como tabu. Esse conflito caracteriza pelo desalinhamento de desejos e subdesejos. Quando aquilo que pensei é totalmente outra que descreve o que penso, isto gera um padrão de tensão quando esconde o lado sombra do subconsciente, culminando na representação daquela expressão não aceita e rejeitada pela persona, no caso, em conflito. O 7 de espadas como desafio e como solução é ouvir a voz da intuição. A alma instintiva humana toma o ser pelas mãos, a sua personalidade. Ele olha o posto de vigia das crenças e tabus e ao mesmo tempo uma possibilidade de fuga para suprir a falta. O 7 de copas agora emerge de um passado de repressão dos desejos e no agora olha o futuro do presente, o 6 de ouros, como perda da credibilidade de si. Cumpre equilibrar o ser com o ser. Integrar a personalidade dos subdesejos ao desejo primordial. Ser íntegro com o universo de si. Não se controla na desassociação de uma pluralidade de eus. É preciso entender, incluir e transcender. Se há separação sem compreensão, não há voz para ouvir a intuição. O 6 que representa no macrocosmo é o hexagrama em equilíbrio, o micro no macro. O que há no universo cósmico existe no universo pessoal. Como é acima, é como abaixo. O 6 de ouros concilia o material ao espiritual. Mostra-se o futuro que um dia o homem chegará a essa compreensão, que ele não é desunido do universo, tanto externo como interno, e que a suposta separação na sua mente percebida como uma infinidade de eus são partes e parcelas de um eu maior que é o ser real.
Imagine um edifício em construção. Todas as vigas, os ferros, tijolos, etc., são como os subdesejos. Se colocarmos esses elementos em desordem e fora do devido lugar, a estrutura se ruiria, colapsaria. Assim, não é os elementos de que são compostos no edifício do ser que deviam ser reprimidos ou até mesmo ser eliminados, pois esses pontos singulares e ramificações do ser não pode deixar de ser o que se é. O homem une os versos e os elementos em si e realmente afirma um ser íntegro. A carta O Sol do Arcano Maior do Tarô mostra a sustentação deste pensamento e fortalece na tarefa do autoconhecimento e maturidade. Indica que o egoísmo visto na falta e na separação da unidade infalível de ser, de si mesmo, esse desconhecimento da própria realidade, cria no pensamento o conflito com vários eus pluralizados e separados, e assim se vê em si o mal como egoísmo. Por outro lado, se o ser entende os desejos e subdesejos, compreendendo a si e integrando como que, entendendo esses elementos e o seu lugar numa estrutura equilibrada, este preenche a falta acolhendo o eu menor, sanando o que estava fazendo o mal para escolher adequadamente nessa estrutura, ao bem de si, o egoísmo ao bem comum do eu maior. O egoísmo associativo e na abundância para todos na paz, pois não há tensão que separe, nem interna subjetiva, nem externa objetivamente. Uma união na mente comum é o aparecimento do Sol neste arcano. A luz da consciência no símbolo deste arcano, a arca que está invertida, mostra que do alto esse Sol macrocósmico ilumina como consciência nas trevas da mente pequena em conflito. A onipresença da luz. O ego não é o algoz, nem a mente. O ego desassociado que aparenta o verdugo. Este é uma membrana nos axiomas e origem do cosmo. A luz brilha nas trevas. E quando o ser for sustentado no sol da noite e a luz
absolver nas trevas o escuro da matéria, e a aparente diferença entre o espírito se funde em simbiose. A suposta crença de separação se dissolve e inclui as perspectivas do ser no desconhecido do único saber. Com base na sustentação da sombra do ser, este avança em equilíbrio na via dupla. Deslumbra a manifestação da pureza do cavaleiro de bastões. Revela no oásis o profundo de si. A aridez do deserto tem valor simbólico quando se faz perceber o egoísmo desassociado da união no lema da paz. Quando esse cavaleiro ou amazona da alma adentra esses conhecimentos e entende de que todos os seres e tudo originou-se na mesma fonte, no mesmo oásis da divindade. E entende que o alinhamento dos elementos do eu pluralizado é a aceitação de si mesmo, restabelecendo a estrutura associativa na serenidade em comum com todos, na união pura do ser. O pulsar da alma transforma este mesmo ser no cavaleiro que desbrava o deserto para se encontrar com todos neste mesmo oásis. A ceia da vida e água, fonte divina. O 9 de bastões significa que na vida o ser encontra em si mesmo o mestre que o instrui no autodescobrir e desbravar de si. Ele inicia e ensina a destituição dos mestres da ilusão nas crenças separatistas. E ensina que não há salvador a não ser em si mesmo. E ensina também a não se duvidar da própria divindade em si. Ele diz: quando incluir e transcender velhos conceitos fundamentalistas, quando deixar de lado o culto dos mestres e ídolos e aceitar a mão da própria consciência dos 7 de espadas, quando aprender realmente a desejar sem culpa e sem amarras e limitações, na sua essência afirmarás o eu sou. E o seu mestre interno, na própria consciência ciencial, te apontará para a sua estrela vertida divina no céu, e a estrela na terra tocar a testa no espírito que incorporou e sublimou o céu e a tudo. O além do bem e do mal, a liberdade do espírito. Assim eu me fundirei no ser, e este é o mestre de si, pois o ser é. O 9 de bastões
sentencia quando o mestre deixar de existir e os ídolos quebrarem e o avatar aparece. Então, quanto a perceber este momento, o batalhar das antíteses do ser enseja o incluir e transcender. 9 de ouros, compondo o ambiente do ser na associação do aprendizado em Cavaleiro de Bastões, a transformação para uma realidade integrada de seus eus sustentados, o símbolo do mestre aparece, manifestando sua estrela e dentro unificado. Este ser já sabe que todos são parte e parcelas do todo e de tudo, como aquele provérbio mântrico: o Deus que há em mim saúda o Deus que há em você. Ele entende que essas parcelas dentro de si e aos outros seres, que a imagem é um espelho. A pluralidade de seres criados na mente do todo é reflexo da pluralidade de eus neste ser que desbrava o conhecimento. Sabe que no macrocosmo o universo se mostra organizado e que todos os elementos estão dispostos perfeitamente em seu lugar. O universo é ordenado. Quando a mente está desordenada, nosso universo interno está desorganizado. Os desejos não se alinham e o ser desassocia de si e percebe-se sem integridade e confiança. Nisto consiste o Cavaleiro de Espadas, como seus medos. Então ele se degradia com os seus eus pluralizados e contraditórios. Porém, quando ele se aceita, inclui e transcende o caminho que ele faz como Cavaleiro de Espada, torna-se esperança em sua mente e não se faz o seu algoz e não mais se degradia. As espadas representam a mente e quando sua mente pessoal unifica com a mente do todo, a batalha desaparece. Não se vê a dualidade. Não mais o ser vê a dualidade. Este transcende. Unindo todos nos versos.